Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43 43 3343 4645, Londrina, Paraná. Olá, bem-vindos! Final de semana chegando, sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. Estamos na terceira semana do tempo comum. O evangelho de hoje nos traz a mensagem a partir da observação da natureza. Aliás, é um exercício espiritual profundíssimo, quando a gente desenvolve esta capacidade de ler as mensagens de Deus nos fenômenos da natureza e até nas coisas que nos acontecem. A vida é uma parábola, né? E todos os dias Deus nos cerca de carinho e proteção. E hoje não vai ser diferente. Acredite, rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai Todo-Poderoso, derramai vossa graça em nossos corações, para que, caminhando à luz dos vossos preceitos, sigamos sempre a vós como pastor e guia. Amém. Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como o grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O otimismo de Jesus é evidente. Ele confia no seu trabalho, acredita no poder das ideias e sabe que as que estão contidas na palavra de Deus têm um poder divino que supera todas as outras. A palavra que sai da boca de Deus não voltará sem efeito, sem ter realizado o que deseja e sem ter produzido frutos. Isaías 55. Para que a palavra dê fruto, basta semear, anunciando o Evangelho. O resto vem por si. Será que o agricultor, após a semeadura, volta ao campo para lembrar a semente que ela precisa germinar? Claro que não. A semente não precisa dele. É autossuficiente. Contém tudo o que é necessário para se tornar uma espiga madura. Assim é o reino de Deus, anunciado pela palavra. A tarefa do cristão é a evangelização. O resto não depende dele, mas de quem acolhe a palavra de Deus. Referindo-se à comunidade cristã de Corinto, Paulo escreveu o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. 1 Coríntios capítulo 3. Não é a ação do homem que produz o reino, mas o próprio poder de Deus, escondido na semente de sua palavra. Muitas de nossas ansiedades pelo bem não são apenas inúteis, mas muitas vezes prejudiciais. Todas as nossas ansiedades no campo da evangelização nem vêm de Deus.
Ele que nos ordenou não nos preocuparmos, Mateus capítulo 6, mas da nossa falta de fé, isso sim. A eficácia do Evangelho é o oposto da eficiência mundana. O reino de Deus pertence a Deus, portanto o homem não pode fazê-lo nem impedi-lo, só pode atrasá-lo um pouco, como uma represa no rio, mas numa hora ou outra as águas transbordam e seguem o seu curso. Jesus semeou a palavra, e ele mesmo é a semente de Deus semeada no campo da história. Basta-lhe encontrar uma terra preparada que o acolha e uma paciência confiante, aquela paciência que sabe esperar o tempo certo das coisas. Jesus proclamou: o reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1. Mas aparentemente nada mudou no mundo. As pessoas continuam a viver, sofrer, morrer. Novamente, há simplesmente um homem que prega em um lugar sem importância no império. Os seus ouvintes continuam doentes, analfabetos, sem um tostão. Aqueles que não valem nada, entre aspas. Isso tudo é reino de Deus? Sim, está tudo aqui, do tamanho de um grão de mostarda. Precisamente porque Deus é grande, não tem medo de ser pequeno. Precisamente porque seu reino é poderoso, ele pode prescindir de qualquer aparato externo grandioso. Ele simplesmente não precisa aterrorizar para se afirmar, como fazem os reinos desta terra. O mundo se opõe ao reino de Deus com suas terríveis seduções, o dinheiro, o prazer, com as forças assustadoras, perseguições, tribulações, morte violenta. As parábolas apresentam uma visão serena do reino. Ele vem em meio a lutas e oposições. No entanto, certamente prevalecerá contra todos os obstáculos. A vinda do reino de Deus não é tão impedida pela maldade dos ímpios, mas pela estupidez dos bons. Nossa inexperiência espiritual é a maior aliada do inimigo. O diabo nos dá de bom grado tanto zelo quando carecemos da experiência da palavra, porque usamos para a vinda do reino de Deus aqueles meios que o Senhor rejeitou e acusou como tentações: o sucesso, a publicidade desmedida, a eficiência, a grandeza meramente mundanas. Jesus é a grandeza de Deus, que se fez pequeno por nós até a morte na cruz. Isso mesmo, tornou-se a grande árvore onde todos podem encontrar hospitalidade. O discípulo deve refletir seu espírito de pequenez e serviço. Isso supera o mal do mundo, que é o desejo sempre de grandeza e de poder. Quem ama se faz pequeno para dar lugar ao amado. Seu ego desaparece para se tornar uma aceitação do outro. Por isso, a pequenez é sinal da grandeza de Deus. Lucas capítulo 2, por exemplo. Ele lhes falou a palavra de acordo com o que podiam entender. Versículo 33. É um traço importante da pedagogia de Jesus. Progressividade, adaptação às pessoas e seus ritmos de crescimento. Também nós, a imitação de Jesus, devemos encarnar-nos na situação de quem não compreende ou não consegue se converter rapidamente e manter-se sempre de pé, lembrando-nos que também nós estivemos nas mesmas condições e talvez ainda estejamos. O evangelizador deve agir como Jesus, quer a conversão de todos. A sua atitude é ditada pela misericórdia e pela compaixão. Ele se dirige a todos, bons e maus, dispostos e relutantes. Lembre-se dos 4 tipos de solo da parábola do semeador, porque deseja que todos, absolutamente todos, sejam salvos. Santa Ângela de Mérici. Ela nasceu em 1474 na cidade de Desenzano, Itália, uma família pobre de bens e riquíssima de espiritualidade. Desde a infância desejava a vida religiosa, gostando de ler sobre a vida dos padres do deserto e imitar como podia as suas duras penitências.
Cedo ficou órfã de pai e mãe e foi morar junto com sua irmã menor na casa de um tio. Porém, esses dois faleceram também. Dedicou-se então, já na plena juventude, a desenvolver o projeto de educar as meninas e as jovens, particularmente as mais expostas aos perigos morais. Acompanhada de outras jovens, visitava as prisões e hospitais e cuidava dos pobres e abandonados. Impressionada com a decadência dos costumes familiares, uma trágica consequência do espírito pagão da Renascença, focou seus esforços na educação das moças, das quais dependia largamente a saúde moral das famílias. Para isso, criou a comunidade das Servas de Santa Úrsula, em homenagem a esta Marte, que com suas companheiras morreu por defender sua religião e a castidade. Queria assim formar as futuras mães de acordo com a doutrina da Igreja. A característica da instituição inovadora para a época era a forma maleável, adaptável às circunstâncias de tempo e lugar, com apenas um mínimo de vida comum. Para fortificar-se espiritualmente nesta missão, Ângela, no início de sua obra, peregrinou a Terra Santa. Na viagem adoeceu e perdeu a vista, de modo que nada pôde enxergar do lugar a não ser pela fé. Na volta, o navio providencialmente perdeu o rumo e atracou na ilha de Cândia, Creta, onde havia próximo ao porto um santuário e nele um crucifixo milagroso. Ângela foi até lá e rezou pedindo a Deus a cura e foi imediatamente atendida. Em agradecimento, ela fez uma outra peregrinação a Roma, no jubileu de 1525, onde o Papa Clemente VII a recebeu e abençoou sua obra. Em 27 de janeiro de 1540, aos 75 anos, Ângela faleceu e no seu túmulo foram constatados muitos milagres. Sua obra continuou e em 1903 as várias comunidades se reuniram numa federação, mantendo a proposta inicial de educar a juventude feminina, especialmente as futuras mães de família, conservar os bons costumes e dar assistência aos pobres e enfermos. Ó Deus, que desde o princípio dispusestes para ser humano a felicidade na vida familiar, baseada no amor fiel e na geração e cuidado aos filhos, e que quisestes se encarnar numa família e ter também vós uma mãe, dai-nos na vossa infinita misericórdia e por intercessão de Santa Ângela de Mérice, a conversão das mentalidades para que os povos responsavelmente sigam vossa vontade quanto ao sacramento do matrimônio, os governos defendam as famílias no molde católico e as sociedades, principalmente as mulheres, zelem pelos bons costumes e pelo amparo à maternidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.